O Corinthians pode estar caminhando para perder 7 jogadores sem receber um único centavo. E o pior, a diretoria pode não conseguir resolver essa situação tão cedo. Enquanto a temporada continua, um problema enorme começa a crescer nos bastidores do clube. E quando você descobrir o motivo, vai entender por que o futuro do elenco pode mudar completamente nos próximos meses. Fica comigo até o final porque existe um detalhe envolvendo a eleição presidencial do Corinthians que pode travar todas essas decisões. E isso muda completamente o cenário. O Corinthians entrou oficialmente em uma fase delicada. A partir de agora, 7 jogadores do elenco já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no começo da próxima temporada. Isso mesmo, sem precisar da autorização do Corinthians, sem gerar dinheiro para o clube. Os contratos desses atletas terminam em 31 de dezembro e, pela regra, eles já estão liberados para conversar com outras equipes. E quando olhamos a lista, percebemos que não são apenas jogadores que quase não entram em campo. Estamos falando de André Ramalho, Angileri, Hugo, Carrillo, Labiad, Lingard e Vitinho. Alguns deles não são titulares absolutos, mas continuam sendo peças importantes dentro do elenco. Outros perderam espaço, mas ainda fazem parte do planejamento até o fim da temporada. O problema é justamente esse. O Corinthians precisa decidir rapidamente quem realmente faz parte do futuro do clube, porque cada dia que passa aumenta o risco de perder jogadores sem qualquer compensação financeira. E existe outro detalhe que muita gente ainda não percebeu. Nem todos vivem a mesma situação. Lingard e Zaccaria aparecem como os casos mais tranquilos neste momento. Isso porque ambos possuem cláusulas de renovação automática caso atinjam metas estabelecidas em contrato. Na prática, isso significa que a permanência deles depende muito mais do desempenho dentro de campo do que apenas de uma negociação entre empresário e diretoria. Mas, e os outros? É aí que a preocupação aumenta. Até agora, não existe nenhuma definição concreta sobre André Ramalho, Carrillo, Angileri, Hugo, Labiad ou Vitinho. Todos seguem treinando normalmente. Todos continuam disponíveis para o técnico. Mas o futuro permanece completamente aberto. E isso gera uma enorme incerteza dentro do Corinthians. Agora presta atenção nesse detalhe porque ele muda completamente essa história. Se você está gostando desse conteúdo e quer acompanhar tudo o que acontece nos bastidores do Corinthians, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a informação chega direto ao ponto, sem enrolação. Voltando ao assunto, existe um motivo que pode explicar essa demora. O Corinthians terá eleição presidencial em novembro. E justamente por causa disso, muitas decisões importantes podem acabar sendo adiadas. Imagine a situação. A atual gestão inicia negociações importantes. Pouco tempo depois, entra uma nova diretoria. Será que o novo presidente manteria todas essas decisões? É justamente essa dúvida que pode fazer o clube esperar mais perto do fim da temporada para definir quem fica e quem sai. Só que esperar também tem um preço. Enquanto o Corinthians pensa, outros clubes podem agir. Empresários já começam a ouvir propostas. Jogadores passam a avaliar novos projetos. E quando aparece uma boa oportunidade, convencer um atleta a permanecer nem sempre é simples, principalmente quando ele sabe que pode sair de graça. Esse acaba sendo um dos maiores riscos desse tipo de contrato. O poder da negociação muda completamente de lado. O clube perde força, o jogador ganha liberdade. E isso normalmente aumenta o custo de qualquer renovação. Salário maior, luvas maiores, tempo de contrato maior. Tudo isso pode entrar na mesa. E o Corinthians sabe muito bem como esse tipo de negociação costuma funcionar. Outro ponto importante envolve os jogadores emprestados. Muita gente viu nomes como Alan, Matheus Pereira e Caio César também com vínculo até dezembro e ficou preocupada. Mas existe uma diferença importante. Esses atletas pertencem a outros clubes. Ou seja, eles não entram nessa lista dos 7 jogadores que já podem assinar um pré-contrato livremente. É uma situação completamente diferente. Mesmo assim, o Corinthians também terá que definir o futuro deles mais adiante. Agora vem a grande pergunta. Vale a pena renovar com todos esses jogadores? Provavelmente não. Todo elenco precisa passar por mudanças. Alguns ciclos realmente chegam ao fim, mas também seria um erro perder atletas importantes sem receber absolutamente nada por isso. O desafio da diretoria será justamente encontrar esse equilíbrio, decidir quem merece permanecer, quem pode ser negociado, e quem realmente não faz mais parte do planejamento para o próximo ano. Enquanto isso não acontece, o clima de indefinição continua crescendo. Cada rodada disputada, cada mês que passa,
Cada conversa entre empresários e outros clubes aumenta a pressão sobre o Corinthians, e basta uma assinatura para mudar completamente o planejamento da próxima temporada. O torcedor acompanha tudo isso com preocupação, porque ninguém gosta de ver jogadores deixando o clube sem retorno financeiro, ainda mais em um momento em que cada recurso faz diferença para montar um elenco competitivo. Agora resta esperar os próximos capítulos. Será que a diretoria vai acelerar essas renovações? Será que alguns jogadores já decidiram sair? Ou será que a eleição realmente vai empurrar todas essas definições para o fim do ano? Essa resposta ainda não existe. Mas uma coisa é certa. Os bastidores do Corinthians prometem esquentar muito nas próximas semanas, e qualquer novidade pode mudar completamente o cenário do elenco para a próxima temporada. Agora eu quero saber sua opinião. Na sua visão, quais desses 7 jogadores merecem renovar contrato com o Corinthians? E quais você deixaria sair? Escreve aqui nos comentários porque eu vou ler as respostas. E se você quer continuar acompanhando todas as notícias do Timão, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você recebe as principais informações do Corinthians com rapidez, contexto e sem enrolação.